Olá, eu me chamo Rita Santiago, sou membro da Igreja Cristã da Família e venho mais uma vez aqui falar no tempo de edificar. Essa semana eu recebi uma mensagem que acabou falando fortemente ao meu coração. Era um judeu contando uma história de um outro judeu que foi pedir a bênção ou uma oração para um rabino para orar pelo novo negócio que ele iria começar. E o que era interessante, o negócio desse homem não foi falado, mas foi falado que ele tinha 80 anos. E o rabino pensou, o que orar para um homem que vai começar o seu negócio com 80 anos? E por que essa mensagem me impactou? Ultimamente, devido a essa pandemia, muitas pessoas têm falado que esse ano acabou, que 2020 já era, que tudo mudou, que nós estamos numa situação complicada, uma recessão econômica, enfim. Realmente esse ano foi um ano de surpresa para o mundo. Nós tivemos muitas perdas, muitas pessoas perderam vidas, parentes, outras perderam negócios, outras perderam emprego. E isso acabou mudando a vida de praticamente toda a nação mundial. Nós não esperávamos esses acontecimentos, porém nós tivemos que mudar a nossa situação. Nós tivemos que acreditar e continuar lutando. Só que, infelizmente, devido a uma mídia muito sensacionalista e um sistema político abusivo, as pessoas ficaram perdidas com todas essas questões, porque houve comentários pessimistas a respeito de tudo que estava acontecendo, ao ponto das pessoas acharem que 2020 já não tem mais nada a oferecer. E como é perigoso esse tipo de comentário, como é perigoso esse tipo de visão. Mas o que eu venho falar hoje para você? Eu sei que não é fácil, eu sei que para muitas pessoas está sendo um momento desesperador, mas o que eu sempre pude aprender com toda a questão de dificuldade foi o que a palavra de Deus colocou no meu coração como força. Porque Deus, ele tem estado conosco e ele tem falado para muitos de nós que direção tomar. Tem pessoas, inclusive, que perderam seus empregos, começaram a atuar em outros ramos e se deram muito bem. Inclusive, estão mantendo as suas casas com essa nova função. E eu acho isso maravilhoso porque nós, seres humanos, temos um potencial incrível de nos levantar das cinzas. E é isso que eu quero deixar para você. Se de repente 2020 te trouxe perdas, te trouxe dificuldades, te trouxe situações, não estagne. Não pense que está tudo acabado, não. Se erga, se levante, busque em Deus essa força. Eu sei que é muito difícil quando vem o desânimo, quando vem a tristeza, para a gente recomeçar. Mas o que eu quero falar para você é que é possível. E existem algumas histórias na Bíblia que mostram isso. O próprio Moisés. Moisés, ele tem uma história fantástica. E eu te recomendo ler a Bíblia, ler ela completa. A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela te ensina, ela te corrige, ela te instrui, ela te fortalece. E quando a gente vê a história de Moisés, ele já tinha uma determinação sobre a vida dele, que era a morte. Mas Deus moveu uma situação tão maravilhosa que ao invés dele ser morto, ele acabou sendo levado para um palácio. O rei do Egito tinha determinado que todas as crianças, todos os meninos fossem mortos. Ele sabia que o judeu estava crescendo muito em seu reinado e ele tinha medo desse povo crescer até o ponto de poder derrotá-los. Então ele fala, vamos enfraquecer esse povo e vamos matar os meninos. E é o que ele manda, é o que ele determina, porém Moisés sai dessa situação ileso. Deus move todas as coisas a favor dele ao ponto de levá-lo para o palácio. E lá ele permanece por 40 anos. Porém, ele era judeu. E ele tinha realmente o desejo de libertar o seu povo, porque o seu povo era escravo. E ele resolve com as suas próprias mãos fazer isso. Porém, não era o tempo dele.
Era o tempo de Deus que tinha que ser observado, mas ele quis fazer e errou. E por conta desse erro, ele fugiu para o deserto. Lá ele permaneceu 40 anos. E ele não teve mais aquela pompa, ele não morava mais num palácio. Ele virou pastor de ovelhas e ficou lá 40 anos. Porém, com 80 anos, Deus lhe aparece numa sarça e diz assim: Moisés, eu tenho um projeto e uma obra para você. Está na hora de você libertar meu povo. Moisés disse: Senhor, já tem certeza? E realmente nós somos assim. Rita, eu vou começar uma coisa agora. Ai, eu tô tão cansada. Eu tô tão cansada. Ai, eu tô com tantas coisas já que fracassaram. Você acha que eu devo recomeçar agora? Provavelmente foi esse pensamento de Moisés. Será, Senhor? Tem certeza? Porém, Deus falou: vai, porque sou eu que irei à frente de você. Sou eu que vou fazer essas coisas. Você é só um instrumento. Quando nós entendemos isso, que somos só um instrumento, como as coisas ficam melhores, como as coisas ficam mais fáceis, porque aquele peso sobre você não pode mais existir. Pois é, Moisés conseguiu realmente libertar o seu povo já com idade avançada, mais de 80 anos. Dando continuidade a isso, uma das pessoas que acompanhou Moisés foi Josué. Josué era escravo, viveu escravo, mas ele conseguiu a liberdade através de Moisés e o seguiu. Como é bom a gente focar em pessoas que vencem. Como é bom você olhar para pessoas que são determinadas e conseguem fazer coisas que realmente merecem a nossa visão, a nossa atenção. E Josué via em Moisés realmente um líder. E Josué começa a seguir Moisés e aprende de Moisés muitas coisas. Porém, chega um momento que Moisés morre. E aí Josué é colocado como seu sucessor. Com certeza, Josué deve ter tido muito medo, mas ele enfrentou isso e seguiu. Sabe o que é interessante? Antes de Josué se tornar o líder, ele foi chamado, junto com Caleb e mais 10 pessoas, a verificar a terra prometida. Porque Deus, quando libertou Moisés, ele falou: olha, eu vou levar todo o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Nessa terra vocês vão poder gozar a vida de vocês, vão se multiplicar em liberdade. E eles saíram mesmo do Egito em busca dessa terra prometida. Porém, quando eles a encontraram, Moisés falou assim: Josué, Caleb, falou assim: vai lá e procura essa terra. Vai ver o que tem lá. Aquela terra era habitada, tinham pessoas lá. Eles não iam simplesmente chegar e tomar posse da terra. Eles iriam ter que lutar para conseguir tomar posse daquela terra. Porém, desses 12 espias, 10 falaram: não, viram a terra, trouxeram coisas maravilhosas de lá. Falaram: olha, essa terra, ela realmente é tudo aquilo que Deus falou, só que tem gigantes lá. E eles vão acabar com a gente. Eles vão fazer a gente virar pão na mão deles. Eles vão nos devorar vivos. Porém, Caleb e Josué falaram: não, nós temos a chance sim de conquistar, porque foi o Senhor que disse. Ele não disse que ia tirar a gente do Egito, e ele tirou, então ele vai nos levar para a terra prometida. Porém, o pessoal, o povo, as centenas de pessoas, milhares de pessoas que formavam aquele povo, resolveu acreditar em quem? Nos 10 pessimistas. Isso me leva a lembrar o que nós temos ouvido nas mídias. O que a gente tem ouvido das pessoas que estão acima nos governos, pessoas que estão principalmente levando informações às populações? Quantas pessoas simplesmente recebem essas informações sem verificar se elas são nítidas, se elas são verdadeiras? Quantas fake news estão invadindo o nosso meio virtual e a gente se permitindo levar por essas mentiras e ficando totalmente desanimados, totalmente impotentes? Pois é, aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas preferiram ouvir os 10 espias que estavam com pensamentos pessimistas, ao invés de Caleb e Josué. Caleb, quando foi naquela época verificar o local, uma idade considerável para ser um lutador, né? E o que aconteceu? Eles lutaram realmente por aquela terra.
Mas antes disso eles passaram 40 anos perambulando no deserto porque não acreditaram na palavra de Deus. Mas Josué e Caleb sim, ao ponto de Josué se tornar líder depois que Moisés morreu e Caleb lutar junto com Josué para conquistar a terra prometida. O que é interessante é que Moisés havia falado uma palavra para Caleb, falou: olha, quando alcançarmos essa terra, você vai ter posse de tal local. Eles batalharam, eles conquistaram. E incrivelmente, quando Caleb estava com 85 anos, ele veio a Josué e falou: olha, está na hora de eu tomar posse da parte que me coube por ter lutado por essa terra toda. E ele diz uma coisa muito interessante que está lá em Josué 14:11. Ele disse: olha, quando eu alcancei a terra, né, quando foi dada essa promessa, eu era de 40 anos. Hoje se passaram 45 anos e eu tenho 85 anos. Mas como era a minha força lá aos 40, assim ela é. Ela é a mesma força, ela é a mesma garra. Caleb não deixou aquela força morrer. Ele quis continuar. E o que é interessante, como você pode imaginar isso? Existe uma palavra que está lá em Provérbios 23:7. Diz assim: como imagina a sua alma, assim ela o é. Como é que você tem se imaginado? Como é que você tem se enxergado? Como é que você tem realmente pensado no que você pode fazer? Diante de toda essa situação que está acontecendo, de toda essa tragédia, de todas essas amarguras, você vai simplesmente parar e falar: não tem mais jeito? Acabou para mim? Ou você vai falar: não, eu ainda posso recomeçar, eu ainda posso pensar, eu ainda posso ter estratégias, eu ainda posso mudar a minha vida. E principalmente mudar a vida de outras pessoas, porque isso que é maravilhoso. Muito melhor é dar do que receber. Se você tem algo para poder produzir, isso pode ser algo maravilhoso, não só para a sua vida, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E esses são exemplos maravilhosos que nós temos de pessoas que começaram a lutar depois de uma determinada idade. E é isso que eu quero dizer para você. Existem homens na história que começaram sua vida com uma idade já um pouco mais avançada. E eu queria citar algum deles. Henry Ford, ele foi dar sucesso, né? Ele alcançou sucesso com a marca Ford num lançamento e de um dos carros dele. Sabe quantos anos ele tinha quando aconteceu isso? 45 anos. Ele não era nenhum garotão. Outra pessoa muito interessante que eu fui ver foi o Ray Kroc. Ele fundou o McDonald's, gente, acredita? Ele fundou quando ele tinha 52 anos. E olha o sucesso que é isso. Eu, particularmente, não sou muito fã. Mas como que ele cresceu mundialmente com a marca. E hoje existem seguidores fiéis do McDonald's. 52 anos. Outra pessoa que fundou, ou melhor, inventou uma coisa aos 48 anos foi o Sr. Momofuku Ando, não sei se é assim que pronuncia. Aos 48 anos, sabe que ele deu origem à marca Nissin, ou seja, ele inventou o macarrão instantâneo. Pois é, olha o sucesso. Outra pessoa que aos 39 anos ele deu a vida, a sua primeira história em quadrinho. É o Sr. Stanley Martin Lieber, mais conhecido como Stan Lee. Ele, aos 39 anos, deu vida ao seu primeiro quadrinho da história do Quarteto Fantástico. E foi um sucesso, né? A partir disso ele criou o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. E pasmem, hoje ele tem 92 anos e ele é responsável pela Marvel Comics, né? Um dos responsáveis. Então o que eu quero dizer para você? Sim, há tempo. É interessante que na palavra de Deus diz: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Está em Eclesiastes 3. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de espalhar pedras, mas há tempo de juntar pedras. Há tempo de guerra, mas há tempo de paz. E há um tempo que você pode recomeçar. Porque na mesma palavra de Deus diz assim, que nós podemos todas as coisas a partir do momento que nós cremos. Tudo é possível aquele que crê.
E eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Por mais que as coisas estão difíceis, por mais que as situações estão contrárias, se reinvente. Busque em Deus algo que possa te renovar, te fortalecer, porque esse é o tempo. Nós não vamos precisar de derrotados, nós vamos precisar de valentes para reconstruir essa nação. Nós precisamos de pessoas que realmente acreditem no seu potencial, independente de onde elas estiverem. Eu sei que é muito dura a visão da sociedade, mas nós temos que nos enxergar e não ouvir aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós temos que acreditar naquilo que Deus diz que nós somos. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Então, renove seu coração, renove a sua mente e creia. Há sim um tempo para recomeçar. E é isso que eu quero dizer para você. Recomece em Deus, porque nós podemos fazer novas. Nós não, o Senhor pode em nós fazer novas todas as coisas. Amém? É isso.